Esta noite, nesta oportunidade, A Bíblia diz de maneira nenhuma perderam o galardão aqui de um copo d'água fria. verdade, o senhor acabou de ganhar o galardão de um profeta. Quero louvar a Deus por esta honrosa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Lucas. Muito obrigado, pastor Silas Costa também, a todos os obreiros, amigos nossos aqui dessa igreja. Deus abençoe, é um prazer estar com os irmãos e hoje receber essa honrosa alegria de poder compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho sempre isso comigo, é honroso pregar a palavra de Deus, e é muito honroso quando você pode pregar a palavra de Deus num culto de ensino, porque o culto de ensino é o culto do pastor. Quando o pastor faz essa concessão da tribuna, nós recebemos dupla honra, e isso nos traz maior responsabilidade sobre aquilo que nós estamos fazendo, e é com muito temor, muito respeito e muita reverência que eu quero expor aos irmãos algo que Deus colocou no meu coração aqui esta noite. Para tanto, eu pediria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2, versículo 10. Eu quero ler esse texto e a partir desse texto pensar um assunto com os irmãos. Josué, capítulo 2, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também temos ouvido o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Amém. Esse texto, ele retrata um diálogo bíblico, talvez um dos diálogos bíblicos mais bonitos, e também um dos diálogos mais ignorados. E esse diálogo, ele está acontecendo entre Raabe, a meretriz, e os dois espias que Josué determinou que espiassem a terra antes da invasão e da queda de Jericó. Os irmãos se lembram muito bem que os dois espias entraram em Jericó, sondaram a terra, e quando eles estavam indo embora, eles foram perseguidos pelos soldados dos reis que comandavam Jericó. E aí então eles foram até a casa de Raabe, e Raabe trouxe-os para dentro de casa e os ocultou ali. E a Raabe os ocultou ali, e Deus operou um grande livramento àqueles dois espias através de Raabe, razão pela qual Raabe foi salva, toda a sua família foi salva. Raabe entrou na genealogia de Jesus e a sua história está relatada aqui no livro de Josué. E Raabe conversou algumas coisas com os espias. E uma das coisas que Raabe falou foi o seguinte: ela disse: olha, o nosso coração, o coração dos habitantes de Canaã, o coração dos habitantes de Jericó, o nosso coração está trêmulo. O nosso coração está enfraquecido, está apequenado. Nós estamos com as nossas pernas bambas. Nós estamos com o nosso ânimo fragilizado. O nosso vigor está alquebrado, porque nós temos escutado não apenas a respeito de Israel, não apenas a respeito das peregrinações de vocês. Nós temos escutado não apenas que vocês estão andando no deserto já há 40 anos, nós temos escutado também o que é que o Deus de vocês tem feito no curso e na jornada de vocês neste deserto. Os espias dizem: então, o que é que você tem escutado? O que os habitantes de Canaã têm escutado? O que os moradores de Jericó têm ouvido a respeito do que Deus tem feito por nós
na peregrinação, no palmilhar do deserto. E aí ela traz, entre muitos testemunhos, 2 testemunhos aqui extraordinários. Ela diz, em primeiro lugar, nós ouvimos falar que o Deus de vocês, quando vocês estavam sendo perseguidos, quando vocês estavam sendo açoitados, entrincheirados pelo exército de Faraó, por todos os seus líderes militares, os seus carros e os seus cavalos, e vocês estavam sem direção, sem meio algum de fugir, porque havia montanha de um lado, montanha do outro, um deserto terrível para trás, vocês não podiam voltar, e diante de vocês havia o mar vermelho. Nós temos escutado que Moisés orou a Deus, e Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche, e ele colocou a vara sobre o mar, e soprou um vento oriental durante uma noite toda, e nós temos escutado que pela manhã, todo o povo de Israel passou a seco o mar vermelho para a glória do Senhor. E a Raabe continua dando seu testemunho, ela diz, nós também temos escutado uma outra coisa, talvez a mais notável façanha da peregrinação de Israel no deserto, talvez a coisa mais esplendorosa, mais bendita que Deus fez por vocês. Nós temos escutado que quando os reis amorreus, nós temos escutado que quando Og e Sion, 2 reis amorreus, se levantaram contra vocês, mesmo Moisés tendo determinado para alguns representantes de Israel irem lá conversar com os reis e dialogar com eles e fazer um acordo para que eles permitissem que Israel simplesmente passasse no meio do território deles, nós temos escutado que Og, rei de Bazã, e Sion, rei dos amorreus, fecharam as muralhas das cidades para vocês, colocaram os seus exércitos poderosos, as suas cidades fortalecidas e bem edificadas no caminho de vocês, e Og, rei de Bazã, e Sion, rei dos amorreus, impediram o caminhar de vocês, a trilha de vocês, a passagem de vocês, a peregrinação de vocês e a jornada de vocês. E vocês, apequenados, fracos, 3 milhões de judeus no deserto, homens limitados, fracos, sem armas, sem capacidades bélicas, sem habilidades belicosas, oraram a Deus através de Moisés, e Deus operou um milagre extraordinário. Deus operou uma obra estupenda e magnífica, e os 2 reis dos amorreus, Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, os 2 morreram e caíram diante da espada de vocês, porque o Deus de vocês deu livramento a vocês. O testemunho de Raabe nos remete ao livro de Deuteronômio. Por favor, pegue a sua Bíblia, capítulo de número 3. Aqui em Deuteronômio 3, explica como se deu a travessia da nação ou do povo de Israel pelo território de Og, rei de Bazã. O texto diz assim em Deuteronômio 3: depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o povo nos confrontou em Edrei. Então o Senhor disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo, a sua terra eu tenho dado na mão de Israel. E vocês farão como fizeram a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E então Deus deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã,
e a todo o seu povo, e ferimos a ele. Também não deixamos nenhum sobrevivente ao seu exército. E nesse tempo nós tomamos as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não tomássemos. Cerca de 60 cidades. Toda a região de Argob, o rei de Og, rei de Bazã. Todas as cidades dele eram cidades fortificadas, com muros altos, portas, ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Nós destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer a todos por completo, cada uma das cidades com os seus homens, as suas mulheres e as suas crianças. Porém a todo o gado e o despojo e as cidades tomamos para nós por recompensa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Esbom. Agora vai para o versículo 11, diz assim: porque só Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns. Eis que o seu leito era um leito de ferro. Não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo ele de 9 côvados de comprimento e de 4 côvados a sua largura? O que está descrito aqui em Deuteronômio? Está descrita a conquista, está descrita a batalha. Alguns detalhes rapidamente aqui. Primeiro, as cidades deles, a cidade de Og, rei de Bazã, e de Sion, rei dos amorreus, as cidades deles eram cidades fortificadas. O que é isso? Eram cidades com muros altos, eram verdadeiras fortalezas, intransponíveis para um homem comum. Outra coisa, Og e também os amorreus eram remanescentes dos gigantes da terra. E aqui em Deuteronômio fala a respeito do tamanho desse homem. Esse homem era grande. Eu sou pesado, mas eu sou pequeno. Tem gente que é grande e é pesado. E Og era grande e pesado. Por exemplo, ele era um homem que a sua cama media 9 côvados de comprimento. Ora, 9 côvados, cada côvado a 50 centímetros, dá uma cama de 4,5 metros. E a cama dele de largura tinha cerca de 4 côvados, 2 metros por 4,5 metros. E os irmãos sabem que nesse tempo os reis não dormiam acompanhados, ainda que fossem casados. Eles dormiam sozinhos e ele tomava toda aquela cama. Ele era um gigante. As cidades dele eram cidades edificadas, muros altos, o exército preparado. Mas ele atravessou o caminho do povo de Deus. E aí Deus interviu de forma maravilhosa, milagrosa e extraordinária, e deu vitória ao seu povo. Moisés em desvantagem, Josué inexperiente na caminhada, um exército que tinha acabado de ser formado. Todo mundo, quando olhava e comparava os dois que estavam ali no pleito, olhavam para Israel e diziam: aqui está a desvantagem. Olhavam para Og, rei de Bazã, e diziam: ali está a vantagem. Mas com Israel, com aqueles que não reuniam as condições humanas apropriadas, havia a mão poderosa de Deus, havia a intervenção magnífica de Deus. E aí então, nós temos aqui em Deuteronômio esse relato: nós matamos Og, as suas mulheres, matamos os seus filhos, matamos também o seu exército, tomamos a sua cidade. Nós poderíamos ter habitado na terra dos gigantes, porque Deus destruiu os gigantes, arrancou os gigantes dos seus tronos e nos colocou ali por sua eterna graça e eterna misericórdia. Agora, eu preciso que você tenha um pouco de paciência e abra a Bíblia em Josué capítulo 24. Por gentileza, não desanima não. Josué 24. Versículo 12. Diz assim. Os irmãos estão olhando? Enviei vespões
adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como expulsaram também os 2 reis dos amorreus, e isso não com espada e nem com arco, porque a guerra, a batalha não é vossa, a batalha pertence ao Senhor. Como que Israel em desvantagem bélica, como que Israel em desvantagem militar, em estrutura física, em conhecimento da arte da guerra, pôde ter vitória e êxito sobre Og, rei de Bazã? Deus operou um milagre estupendo e extraordinário. Deus soprou um enxame de vespões, de vespas, e aquele enxame de vespas entrou nos muros, nas cidades edificadas. Um judeu não subia o muro, mas um inseto subia. Um homem judeu não podia chegar perto de um gigante porque ele era muito pequeno, mas um inseto podia. Ali a mão poderosa de Deus, atuando na contralógica, aleluias, usou aquilo que era insignificante para destruir o gigante que atravessou o caminho do povo de Deus. Por gentileza, levante a sua mão. Por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz e se anime você. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Urabanakandoremana shuramahai. Labandakandarama shuramahai. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Eu estou sentindo a bondade de Deus aqui esta noite. Aleluias, glória a Deus. Há algumas lições que nós podemos aprender nesse texto. A primeira delas é que os maiores inimigos nossos não são aqueles que se apresentam gigantes. Os maiores inimigos nossos são aqueles adversários pequenos. São aqueles ignorados, são aqueles aparentemente irrelevantes, são aqueles humanamente invisíveis, são aqueles que não se pode sopesar, aquilatar, medir com os olhos materiais e carnais. É muito interessante que Salomão, imbuído do conhecimento e tendo ciência a respeito do fato histórico, ele diz assim: apanhai-me não as grandes raposas, porque as raposas grandes você dá com o pé, dada a sua experiência ela corre, ela sabe do perigo que ela corre. Apanhai-me as raposas pequenas, porque são as raposas pequenas que destroem a vinha. São as raposas pequenas que aniquilam toda a plantação e toda a lavoura. É muito interessante que Daniel tem uma visão, e na visão de Daniel, ou descrita no livro de Daniel, ele vê ali uma estátua enorme que tem uma ligação escatológica. Mas no final da narrativa da estátua, o Daniel diz assim: eu vi quando uma pequena e desprezível pedra bateu no pé de barro daquela gigantesca estrutura, e toda aquela estrutura capitulou, ruiu e foi desbancada. Deus me traz aqui como arauto dele para dizer para você, em nome de Jesus, e com toda a reverência, tremor e temor, com todo o respeito, e me incluindo junto aos irmãos, tomemos cuidado com aqueles aparentes ou invisíveis perigos que se mostram e chegam perto de nós. É uma coisa singela, são as pequenas aberturas, são as pequenas concessões, são as pequenas liberdades que vão gerar ruínas, quedas e desgraças
terríveis na vida, mas Deus está nos orientando, estamos sendo iluminados pela sua palavra, e vamos fechar o coração, a mente e a alma, aleluia, para aquilo que se apresenta de forma visível e latente, mas aquilo também que é sorrateiro, aquilo que é subliminar, aquilo que não aparentemente não oferta nenhum perigo, mas por trás há perigo, há pecado, aleluia, há concessão, há liberdade demasiada, em nome de Jesus. O que pode nos destruir não são os grandes adversários, mas as coisas pequenas, aleluia, as coisas sorrateiras, as coisas que a gente olha e ignora e diz assim: tá tudo bem, dá para tocar a vida dessa forma. Eu trabalhei na padaria. O pastor Marcos Ximenes tem padaria, e eu não sei se ele pegou a época do forno a lenha. E nós eu comecei a trabalhar muito novinho com meu pai, e uma das coisas mais terríveis que você tem que fazer é alimentar a fornalha. E aí a tora chegava lá no caminhão, vinha um guincho, jogava aquela tora dentro do pátio da padaria. Aí você chegava, meu pai dizia assim: lasca a tora e queima toda essa tora. A tora era enorme, era gigantesca, mas ele dizia: ali está o machado, e ali a cuia. Era uma cunhazinha, assim ó, pontiaguda. Você ia, geralmente 3, colocava uma na ponta, dava uma batidinha com o lado de trás do machado, ela entrava naquela madeira. Você vinha no meio, fazia o mesmo movimento e na outra ponta de novo. Quando você voltava e dava a segunda machadada naquela cunha, naquele ferro, naquele pontalete, ele entrava. E uma das coisas que eu mais gostava de ouvir na madrugada era quando eu dava a pancada do meio e aquela tora enorme, grossa, aquela tora que já estava ali há muito tempo, ela lascava e abria. E ali eu aprendi uma lição, e a lição é esta: não são as coisas grandes, visíveis e destacáveis que nos destroem, são coisas pequenas, são as vespas, são os insetos que causam morte. Mas em nome de Jesus, iluminados pela palavra de Deus, a vitória de Deus para nós. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, se há ânimo em você, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Sharamana Kandaramahai. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Nós somos jardins fechados do Senhor. Nós somos cidades cercadas do Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. São as pequenas concessões, irmãos, são as pequenas concessões que nos levam às tragédias mais significativas da nossa vida. São as pequenas aberturas que destroem a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Por isso eu venho aqui para dizer: feche a porta para tudo que é pernicioso, ainda que efêmero e pequeno pareça. Feche a porta em nome de Jesus. Uma segunda lição, eu já vou terminar aqui, que esse texto nos ensina, é que não interessam as estruturas que possamos ou que consigamos construir na vida, se nós não estivermos dentro da vontade de Deus. As maiores estruturas, as estruturas mais robustas, mais altas e mais fortificadas que viermos a construir na vida, se estivermos fora da vontade e da direção de Deus, estas estruturas poderão facilmente ser abatidas. É muito interessante a história de Og. Og é um homem grande fisicamente,
Mas ele não é só grande fisicamente, ele é grande também no seu intelecto. Ele é extremamente inteligente. Haja vista que ele construiu não apenas uma cidade, mas várias. Ele construiu um verdadeiro império no deserto. O Og, ele não é um homem apenas bem estruturado física e intelectualmente, ele também tem um coração de aço. E por que isso? Porque ninguém consegue administrar bem se não controlar bem as suas emoções. E ele sabia controlar os seus ímpetos emocionais, sentimentais. Ele era um homem que tinha uma capacidade extraordinária de reunir pessoas ao seu lado. Tanto que ele tinha um poderoso exército e ele também se uniu com outro rei dos amorreus para um proteger o outro. Ele era um homem com capacidade relacional, de amizade, de cumplicidade, de comungação, de ter as coisas em comum. Outra coisa, Og era um homem grande no sentido político. Ele era respeitado, ele era extremamente visível. Talvez ele poderia ser ou poderia se tornar algum dia o rei de toda aquela região do Oriente Médio. Por quê? Porque Raabe, anos depois desse fato, ainda lembrava da queda de Og com assombro, com uma certa embasbaquez, por assim dizer. Ela estava impressionada, mesmo muitos anos depois que Og caiu. Og era um bom político, era um homem respeitado, era um homem extremamente bem colocado, mas ele estava fora da vontade de Deus, e aí ele pereceu diante de vespões, diante de insetos e diante de um exército aparentemente insignificante. O que é que isso nos orienta? Nos orienta que não adianta construirmos grandes estruturas físicas, não adianta construirmos grandes estruturas intelectuais, mentais. É bom sim ler bons livros, é bom sim estudar, sentar para aprender com os melhores professores, mas não adianta termos boas estruturas físicas, não adianta termos boas estruturas intelectuais, não adianta termos boas estruturas emocionais se estivermos lutando contra a vontade e o querer de Deus. Porque uma fagulha fazendo a vontade de Deus é mais vitoriosa e próspera do que o rei mais preparado e mais capacitado. Essa é a lição que podemos aprender. É bom construirmos casas, é bom construirmos o nosso intelecto, é bom estruturarmos as nossas emoções, mas mais interessante e significativo do que isso é estarmos na vontade, no querer e debaixo da autoridade de Deus. Talvez você seja Og com todos os seus predicados, mas está contra a vontade de Deus. E talvez você seja apenas um vespão, talvez seja apenas algo desprezível ao olhar humano, mas se você estiver dentro da vontade, do querer e fazendo aquilo que Deus quer, Deus vai te usar gloriosa, poderosa e extraordinariamente para abalar estruturas em nome de Jesus. Fala para o seu irmão aí, por gentileza, a maior grandeza do homem é estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Fala para ele, estar no centro da vontade de Deus. Diga para ele, estar no centro da vontade de Deus é a maior prosperidade, é a maior capacidade que o homem pode ter na vida. Levante a sua mão esta noite, aleluia, levante a tua face, levante a tua voz e diga: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, da tua vontade.
fazem uma comparação entre o Titanic e a Arca de Noé. O Titanic era um projeto que reunia tudo, mas estava contra, em certo aspecto, a vontade de Deus, pois diz a história que alguém desafiou e desdenhou e desprezou de Deus ali, e o Noé, com a sua arca, nem chovia, não tinha toda a estrutura, toda a engenharia, mas ele estava fazendo o que Deus queria. Levante a sua mão, eu quero dizer isso para você. Talvez você não reúna todas as capacidades, talvez você não reúna todas as habilidades, talvez você não reúna todos os dons, mas se houver humildade no seu coração, se houver submissão no seu coração, e se houver desejo de fazer a vontade de Deus, acredite, as suas habilidades serão potencializadas, aleluias, as suas capacidades serão maximizadas, e você vai, aleluias, romper com grandes estruturas para a glória do Senhor. Eu termino dizendo aqui para a igreja: Deus tem para a nossa igreja no setor 10, Deus tem para os nossos pastores do nosso setor, e Deus tem aqui para a nossa sede, aleluias, um ano tão glorioso e espetacular. Acredite nisso, que pessoas de momentos, de tempos além de nós, pessoas de países, de nacionalidades e de culturas além de nós, poderão narrar e dizer com riqueza de detalhes tudo o que Deus vai fazer pela nossa vida. Esta é a palavra de Deus para nós. Pega na mão desse irmão e entrega uma mensagem para ele. Diga para ele: Deus vai fazer algo tão bonito na sua vida, que um dia, diga que um dia, em algum lugar, você vai encontrar com alguém que vai narrar a tua história, dizendo o nosso coração está estremecido pelo que Deus fez a você. Louvado é o nome do Senhor. Deus trabalha.